Liga aí, liga aí, liga aí, liga aí, liga aí, liga aí. Agora na Rádio Ives, programa Diga Aí, um programa para mexer com suas referências musicais e culturais. A apresentação do cantor e compositor Alisson. Vamos conhecer a produção de artistas independentes de Sergipe do Brasil. Então, diga aí, cola com a gente. Diga aí, galera. Mais um programa Diga Aí, né, para vocês. Só lembrando, sempre a gente faz essa introdução, né? Todo mundo que está ouvindo aí, seja bem-vindo para essa audição informativa, divertida e significativa. Essa voz que vos fala aqui é Alisson, né? Essa voz que chega aos ouvidos de vocês. Bem, eu sempre me apresento um pouco, né? Todos os programas para vocês lembrarem, né? Que eu sou compositor, sou cantor, gosto de música também. E esse programa, né, o programa Diga Aí, tem uma ideia, tem um objetivo, uma perspectiva da gente trazer artistas sergipanos, né, para poderem falar sobre suas obras, seu processo criativo, né, falar sobre suas carreiras, produções, que a ideia é a gente fazer esse contato junto com o público, né, aproximar cada vez mais, né. Afinal de contas, a gente fica buscando sempre a ideia, né, nesse conhecimento das carreiras, de conhecer um pouco mais dessa memória individual, da memória coletiva, enfim. Vocês vão fazer essas interpretações aí do outro lado, né, nessa dura medida, né. E essa banda talvez vai ajudar a gente também a entender um pouco também essa perspectiva de como as produções musicais, né, de certo modo ajuda a gente a entender melhor ou não, né, diante desse mundo esse mundo líquido de tantas incertezas. Então, vou apresentar basicamente a banda. Hoje temos uma banda, minha gente. Né? A gente já trouxe outras bandas, né, para cá, né, mas a gente via com uma sequência aí de artistas solo, né? E hoje temos uma banda. Vou falar aqui rapidamente a apresentação dos nossos entrevistados. A banda tem 8 anos, já tocou em festivais, casas de shows, saraus, né? Lançou um EP, melhor dizendo, com 2 músicas em 2019, né, com o título Faroeste. Essa banda, já vou adiantando, viu? Se vocês forem ouvir, meu irmão, a pedrada é dura, mas eu tenho feito muita academia ouvindo ela, inclusive, né, nos últimos dias. Tem me ajudado, inclusive, né, dar uma motivação, energético pra caralho. E ainda flerta também com ritmos nordestinos, né? Em 2022 lançou o seu primeiro álbum, chamado Luz Vermelha, que contou com participações de Julico, da Debajo, Sandy Alê, Taia, além de diversos músicos da cena sergipana também, como Rafael Ramos, também Lucas Campelo, André Lima, Mário Sax, Deise Raquel, enfim. A gente vai conversar mais um pouco. Estamos aqui, enfim, vamos apresentar com Café Sexy. Diga aí, Hugo. Diga aí, Neto. E aí, Alisson? Belezinha, como é que vocês estão, cara? Tudo certinho? Sobrevivendo na medida do possível, dentro de um Brasil que obriga a gente a sobreviver, né? Essa aí é a pauta que nós estamos vivendo há um bom tempo, lamentavelmente. Bem, caras, normalmente eu sempre faço uma primeira pergunta, assim, que é bem generalista, né? Eu faço essa apresentação e aí, como vocês dois estão representando uma banda, né, eu queria que vocês apresentassem para o público, né, quem é a Café Sexy, né, que projeto é esse Café Sexy? Vocês falassem um pouquinho. Alisson, acho que a Café Sexy, na verdade, ela iniciou como um sonho de 3 jovens, dentro da adolescência, ali no colégio, no colegial, ensino médio. E o sonho do jovem é ter uma banda de rock. Então a gente nasceu... Virar rockstar. Virar um rockstar. Já dizia Nickelback. Então a gente nasceu dentro desse meio e a gente foi se agregando cada vez mais, escutando muito do rock, basicamente rock setentista. Então veio o Raul e isso fomentando na gente uma ideia de que a gente poderia dar algo mais. E ainda algo mais para o cenário sergipano, algo mais para as bandas sergipanas. E aí veio as influências, claro, da
Debajos, a gente não pode deixar de falar. Cara, eu nem percebi, cara, isso não sou... Jure. Como não? Pô, mas eu acho muito legal, cara, né, desculpa interromper, mas eu acho muito legal esse processo da gente começar a ter referências também, né? Dentro, né? Dentro do próprio estado? Dentro do próprio estado, sim, pode crer, porque normalmente, às vezes, a gente que tem banda, tal, etc., a gente vai muito, às vezes, olhando muito pra fora, né? Os caras chegam pra gente. Eixo tal, Rio, São Paulo, Brasília. Exatamente, ou então mesmo fora, internacional, Estados né, Unidos. cara? Estados Unidos e, enfim, entre outros aí. Então tem muito isso, eu acho muito massa, bem legal. Bem legal. Então, no início, a gente sempre gosta de ressaltar, né, a Debajos, porque eu acho que ela é quem rompe barreiras. A gente poder ver uma banda daqui, de Sergipe, tocando no Lola, pô, isso é sensacional. Então, Era um duo no início, já é era uma um coisa... duo, Exato. Isso pra gente, a gente fomenta cada vez mais, né? E você como um jovem que curte seu som, você curte seu rock, isso vai crescendo em você e você começa a pensar, por que não? Por que não a gente não monta uma banda, a gente começa a tocar, a gente faz nossas composições. E aí foi crescendo, crescendo, e as coisas foram saindo aos poucos. A gente não programava, assim, ter uma banda para lançar um álbum e tudo mais, mas a gente queria tocar o nosso som, e que fosse um som nosso próprio. Eu acho que aos pouquinhos a gente foi engateando e começando a se relacionar, digamos assim, com a música. E aí, no início a gente era um trio, depois disso o Hugo apareceu na banda. Eu tocava bateria, e aí no início da banda eram para todos tocar todos os instrumentos. Só que isso não rolava porque só eu tocava bateria. Nenhum outro conseguia tocar bateria. Era excluído, rapaz. Aí eu focava nessa questão de, não, se for para tocar, então a gente precisa de um baterista de ofício. E aí o Hugo meio que entra na parada, roubado, entre aspas. Foi roubado. Papa, como é que foi isso, Hugo? Conta esse negócio aí. Sequestraram você, bicho? Na verdade, eu não era nem baterista também. Não, sabe? peraí. Tipo, Como é que é? Peraí. Porque assim, Conta essa história aí. desde a época do colégio, que no início a banda Café era Neto, Pedro e Matheus, que inclusive foi o fotógrafo da gente, que fez as capas e tal. Massa. Ele era guitarrista da banda, baixista Sim, também. sim. E aí ele desistiu da música, abandonou a música. E a gente tinha dado uma pausa, quando a gente voltou, ele não quis voltar, ficamos só nós três. Mas assim, eu antes, na época do colégio, tentava montar banda com alguns amigos. E eu não queria participar de nada. Eu só era a pessoa que escrevia as letras. Só que quem conseguia decorar a letra para cantar era eu. Então eu cantava, me arriscava cantando. Só que aí teve uma época no ensino médio que aí tinha um baterista que tinha aquela onda de dançar free step no colégio, Sim, aquelas pode crer. dancinhas, os passinhos e tal. Ele faltava nisso aí para ir para dançar free step. Aí tu ficava puto da vida com isso. Aí o que acontecia é que, tipo, eu tinha uma pequena noção de bateria, porque meu irmão tocava bateria quando era adolescente também e tal. Ele sempre tinha uma bateria em casa, mesmo que emprestada. E às vezes eu pegava escondido lá e fazia uma zoada em casa, mesmo que minha mãe não gostasse. E aí eu pensei, tá, eu vou pra bateria. Aí eu fui tirando a bateria, tá aqui uma época, no colégio também, a gente marcou de tirar um som no lado B, com Fúria e tal. Sim, sim. Finado Fábio. Aí quando eu tava lá, e nessa jam, Matheus, que era o guitarrista, e ele tava lá. Aí falou, cara, você toca bem e tal. Só que eu não tocava nada. Eu não sabia nem a posição dos pratos. Fúria tem a história até hoje. Meu irmão, você sabe, toda vez que ele me conta, você lembra que quem ensinou a você qual é o lugar do prato de condução e do ataque? Fui eu, porque você não sabia. Eu fazia o ataque com a condução e O contrário, invertia. o contrário, invertia. Aí eu, cara, eu lembro. E aí foi nessa época. Aí ele, não, você toca bem, vamos fazer um teste na minha banda. Aí eu fui. Cheguei lá, eles já tinham lançado 2 músicas gravadas também, que estavam no SoundCloud, umas versões bem toscas, assim, bem antigas. De marcas de batom, e outra música era do outro lado das estrelas. É uma música que a gente nem toca mais. Tosca não aprimorada. Não aprimorada. Boa, gostei dessa. Gostei Não dessa. amadurecida. E aí, tipo, eu fui, fiz o teste, passei e entrei na banda. E aí, quando eu entrei, aí ficou na posição certa eles, né? O baixo, o Neto pegou o baixo. Os outros ficaram na guitarra, Pedro e Matheus. Aí, depois de um tempo, a gente começou eu trouxe alguns poemas para transformar em música. E aí foram formando ali as letras da gente. E o início da composição era bem isso, né? Tipo, uns traziam as letras, outros já vinham com a melodia e ia juntando. Aí outros já vinham com a música pronta, levava para o estúdio e a gente aprimorava. Hoje a gente mudou a composição. Hoje a gente senta, toma um café. Um joga as café, ideias, né? É um café. Café também. Sim, sim. Tem gente que no rock anos 80, a galera bebia, cheirava,
fazia o que queria ali com drogas e tal para compor. A gente não, um café, um doce, um pão. Um bolinho. Um bolinho, Normalmente coisinha é isso. assim. Pô, tá gourmetizado esse negócio aí. Lance bem de tiazona, Mas assim. isso aí fica entre a gente. Se perguntarem fora, a gente diz que as drogas. Né? Claro, é preciso, A claro, gente né? vai pros Precisa levar a psicodélicos. alma de bad boy, né? Claro, boy, não, vai porque tem pros que fazer a identidade da psicodélicos, banda, né, né? cara? Pra dizer assim, não, tal. E, cara, assim, eu geralmente também costumo perguntar essa questão que eu acho que é muito importante a gente fazer essas conexões, assim, né? Tipo, o sonho da banda, como eu perguntei pra vocês, assim, como é que foi que vocês começaram, tal, etc. E muitas vezes, assim, meio que a biografia particular, individual, né? No caso de vocês, cada um de vocês, como é que a música chegou na vida de vocês? A música, o rock, como é que chegou para vocês? Foi influência de alguém, de amigos? Foi familiares? Ou vocês mesmos, tal? Como é que foi? Como é que é a história de cada um de vocês, assim? Rapaz, minha história com o rock, ela começa... Meu irmão mais velho, ele curtia muito a adolescência, a cena... Eu sou natural de Umbaúba, mas vivi em Cristinápolis e tal, e lá tinha o Junta Rock. A galera lá fazia, antigamente. Inclusive, até vi o post no Facebook, lembro esse dia, eu compartilhei lá na página no grupo do Nova Onda Rock Sergipe, fez 10 anos do último Junta Rock, 10 anos do último. E aí tava New Rocks, Mamutes, uma galera bem antigona, assim, da cena. Massa. E eu participava, era o gurizão, meu irmão me levava, né? Os amigos dele, a galera dizia que bebia sangue no cemitério, do Alto Preto, os metaleiros, não sei o que nada. A galera só queria saber... Era a lenda da cidade, Era a lenda. lenda. A galera tomava slova com Fanta, a galera dizia que tava bebendo sangue. Nossa, sangue amarelo. Tá Sangue mal, velho. amarelo. Tá mal pra caramba. E aí eu era o mascotinho da galera. E tinha esses shows, eu subia no palco. Velho, eu curti muito shows de Ivan Reis, velho. Van Reis de distância, sim. Distância, sim. ia pros shows dele e tal. E aí eu ia subir no palco, pulava, e a galera segurava, eu pequenininho, tinha 10, 11 anos, a galera era uma Pô, é fácil, joga pra jogava. qualquer lado aí. Joga pra lá de cá, joga pra cá. Às vezes eu nem curtia o som, ia pra me divertir lá. E aí o meio foi esse. Aí meu irmão tentou montar banda, eu acompanhei algumas bandas da galera de Umbaúba, que era a antiga Mecanismo. Os caras tentavam montar uma banda lá autoral também. E aí eu acompanhava os processos, os ensaios, as composições. E aí foi isso que me aproximou do rock. Eu ouvia muito rock, era influência, era rock e forró. Uma influência maior, assim. Rock e forró? Rock e forró, por causa do interior. Meu pai trabalhou na Secretaria de Cultura um tempo, e aí, na época que ele recebia muitas fitas, cassete de banda, sim. se oferecendo e tal, ele pegava e deixava pra gente. Eu ouvia um monte de banda, forró maior, baby som e tal, e ia apurando o gosto ali, né? E aí teve um tempo que tinha um cara que trabalhou lá perto da minha casa, que ele montou uma oficina, na verdade, na garagem, porque a oficina dele tinha pegado fogo, foi um negócio assim. E ele ouvia muita música. Eu conheci reggae, Alpha Blondy, conheci muito rock and roll, metal, apresentava muito. Eu ouvia muito com esse cara, né? Gilson, o nome dele. Não sei nem se é vivo mais. Eu ouvia muito isso, e aí isso foi moldando minha identidade para gostar do rock. Ao mesmo tempo que minha irmã, também é musicista, criada em igreja e tal, ela toca 1 milhão de instrumentos. Se você imaginar o instrumento, ela toca, ela aprende tudo na igreja. E aí eu ouvia muito... Beethoven, Chopin, música clássica, eu ouvia muito, né? E eu comecei a pegar esses gostos aí, misturando essa bagaceira. E aí, com o tempo, veio a escrita, escrever poemas e tal, e aí veio... Isso foi moldando, né? Mas a minha preferência sempre foi o rock. O rock era o que chamava mais atenção. E eu sempre pensava, eu gostava de ouvir rock misturado. Aí veio Nação Zumbi. Sim. Aí eu comecei a ouvir muito Nação Zumbi. Aí começava a ouvir muito rock com rap, aí veio Rage Against the Machine, que eu amo até hoje. Também muito bom. Aí veio uma galera que começava a misturar sempre um rock com alguma coisa. Tá me dando gatilho já, cara. Você tá falando aí, eu só tô lembrando aqui, tá me dando boas sensações. E eu pensando, cara, imagina rock com forró, eu nunca ouvi isso. E aí uma das coisas, inclusive até recente, que eu pensei assim, cara, é isso. Eu ouvi, que até Danilo Lumiano me apresentou, foi cara, Psicordélico lá de Irará. Os caras misturam forró com rock and roll, velho. E é uma coisa incrível. É incrível. Com muita poesia, de repente. E o cara, é isso. Se eu for fazer um som de uma banda, se os caras da Café quiser, a gente faz uma coisa nessa linha. Pega um forró, zabumba e triângulo e mete um rock no meio e junta um blues. E é isso. Eu acho que é uma coisa que me moldou muito, assim, também. Essa mistura de sons, né? Junto com rock. Né? Rock com a base ali, mas sempre com essa mistura. Parece que é coisa da música brasileira, né? Vai pegando as coisas de fora, faz antropofagia aí, né? Sim, tropicalismo, já ensinou isso, a Semana de 22 e o Bug Beat. sim. Ensinaram isso para ele e pronto, já tá aí na
no DNA. E você, Neto, como é que foi seu processo, cara? Cara, eu acho que a fita, ela resume bem. Eu acho essa identidade com a música. E eu estava citando aqui, eu também lembrando, né, da infância. Meu pai tinha muita fita, mas era mais voltado para samba, rock anos 80 e o MPB. Meu pai amava Belchior. E ele escutava de frente pra ama trás. ainda. Ama. Ama. É o maior fã da banda, é seu Biraci. Grande abraço, seu Biraci. Todo show ele tá lá com o celular aqui, Provavelmente ele vai captando escutar. tudo. Ele filma tudo, ele dá as dicas, é nosso maior holding, tá junto com a gente sempre, velho. É verdade, é Seu verdade. Biraci. E aí eu acho que a identidade veio daí, escutando música desde pequenininho. E meu pai, ele sempre gostou de tocar, então ele tocava, mas foi muito mais instrumentos de percussão. Então, berimbau, zabumba, triângulo. E aí você vai escutando, você vai se acostumando. Meu pai era muito fã também de Legião Urbana. E aí eu acho que é uma banda para se iniciar e uma banda que inicia muita gente também. Sim. Já não é banda, é uma religião, É uma base, religião. né? É uma religião, né? Religião. Religião. Esse trocadilho Pink tem que Floyd, acontecer, esse trocadilho, tem que É acontecer. tipo Pink Floyd também, não é mais banda, ali já é uma religião, pô. Você Não, gosta pode de Pink escrever, Floyd, é velho. uma religião, pô. Pode crer. E aí essa identidade da música em si foi se moldando, né? E aí na adolescência eu acho que é onde eu tenho uma identidade mais forte com o rock. Que aí começa a vir as bandas internacionais, né? A gente começa a escutar Nickelback, Foo Fighters, enfim. Sim. Se a gente começar a falar hoje, não vai terminar. Isso lembra uma matéria que a gente fez há uns anos atrás para o Cálice, lá de Tobias Barreto, que tinha lá com o Lobão, a galera Antonini e tal. Sim. Aí eles fizeram uma entrevista comigo. Eu fui responder lá quais as influências da banda. Cara, deu quase uma página assim de banda. Só de Até banda que irmão. eles nunca tinham ouvido. Mas como fui eu que respondi, aí eu coloquei lá LS Jack, o Terço, Casa das Máquinas, Legião Urbana, Raul Seixas, Não, eu vou falar, Tom Zé. o Hugo é um Wikipédia de bandas. Wikipédia Se você perguntar assim, o Hugo vai falar, não, o CD de 1964, na faixa 4. Aí você, pô, como assim? Pô, que é isso, cara? O cara tá... O cara É um passatempo meu estudar o que tá por trás das bandas. Eu adoro isso. Pegar revistas com entrevistas antigas, eu gosto de ouvir isso. Pô, massa. Pô, eu sou um fã danado de uma época, um período específico de Ronnie Von, de 66 a 69 ali, que foi censurado 3 álbuns incríveis dele ali. Que não tem nada a ver com a Jovem Guarda, mas são bem rock and roll, bem de protesto contra a ditadura e tudo. Tanto que foram censurados os 3 álbuns. Sim. E eu sou fã dessa época dele. Depois disso, não, nem tanto. Mas eu gosto das histórias por trás das bandas. Eu acho isso incrível. Eu também acho bem legal, cara. Eu acho massa, assim... Eu acho que torna a música mais significativa também, né, velho? Assim, você, de certo modo, acaba muitas vezes mais se conectando, né? Se vinculando mais o artista. Às vezes a música, quando você tem uma história, né? Sim. Por trás dele. Gera identidade. Sim, assim, caramba, velho, o cara fez por isso. Assim, você já vai ouvir de outra maneira, né? Ou então você vai ouvir o álbum, ou vai ouvir a música e tal. Assim, poxa, aí você fica viajando. Eu acho que é uma conexão perfeita, bacana. Sim. E, enfim, a ideia é essa mesmo também, da gente conversar também aqui, por conta disso, da gente fazer essas conexões também, né? Com certeza. Né? Tá? Não é uma sessão de terapia aqui não, tá, gente? Embora eu seja da psicologia, a gente tá fazendo a terapia aqui. Não. Assim, conte a sua história, quando a música chegou na sua vida, né? Conte no divã, café, sexo no divã. Seria uma boa, né? bom programa aí. Café, sexo no divã. Tenso. Bom, ainda bem que você falou isso, Neto. Assim, eu nunca vou pedir referência de música para Hugo, porque não. eu acho que meu WhatsApp ele vai bugar, né? Assim, cheio, memória cheia, explodindo, né? Porque acho que o mais que você faz também, você é daquela que você manda 3 páginas e depois você diz, pô, mas esqueci, ainda tem... Sempre. Toda e qualquer entrevista que Pronto. eu faço, qualquer... Cara, eu produzi um texto na minha página profissional de psicólogo, é um terror, porque eu não consigo encaixar tudo em 2.200 caracteres. Eu não consigo, porque eu tenho que resumir tudo ali. Meu Deus, faltou tal coisa, eu preciso discutir tal coisa. Não seria ético colocar tudo. Eu fico pirado com isso. Mundo limitador. Limitado demais. Até minha namorada disse que talvez por isso eu não... Ela me disse uma vez que talvez por isso eu não entre pro Twitter, porque são muito poucos caracteres. Eu tenho que fazer uma trend, Eu cara. acho que você vai ser banido mesmo. É muita coisa. A política do Twitter é uma mania. Tá. Não, você não pode ficar com a gente, cara. Infelizmente, eu tenho que bloquear você.
Por excesso de caracteres. O algoritmo... Ia ser uma trend todo dia, velho. Meu irmão... Mas se bem que tem uns caras no Twitter que subverte isso, né? Sim. Vai lá, coloca e bota parte 2, parte 3. Meu Eu irmão, seria subvertendo, né, velho? É o Facebook aparecendo no Twitter, né? Isso. Ecos do Facebook no Twitter. E pra gente, talvez, trabalhos acadêmicos nas redes sociais, você coloca lá. Nossa Senhora. Meu irmão, Um graças negócio a Deus. gigante ali. A outra pergunta que eu ia fazer, já entrando um pouco no álbum, gente, assim, pra falar um pouco, não vou perguntar pra Neto, né, quais são as referências da banda, né? Você pode falar algo, é brincadeira, viu, cara? Quais são as referências, as principais, por favor, referências e influências, né, que a banda utilizou para construir o álbum, né? Porque a gente sabe, enfim, para você que está ouvindo aí, que gosta de música, mas não entende o processo, né? A gente tem as nossas referências, aquilo que a gente gosta, e tem as referências na que a gente vai construir o disco também, né? As composições, então a gente vai pensando, a coisa pensada, gente, né? Então, assim, tem a parte orgânica, né? Mas tem essa parte também pensada, conceitual, enfim. Da produção, assim, tem todo um aparato aí até chegar nos ouvidinhos de vocês e fazer vocês irem para academia ouvindo a banda e se divertindo, como eu estou fazendo nos últimos dias. Então, quais são as referências e influências assim que vocês utilizaram para construir o álbum, assim, né, pensando a ideia da mensagem, né, enfim, a musicalidade? A gente bebe muito de uma banda que particularmente o Hugo gosta muito. E aí a gente começou a escutar também junto, Ave Sangria. Sim, Ave Sangria. Psicodelia nordestina. Né? Psicodelia nordestina, exatamente isso. E a gente queria dar uma pegada bem nordestina mesmo. Então por isso que a gente traz alguns elementos, a bumba, triângulo, sanfona. Debajas, inevitavelmente. Inevitável. Até porque quem estava produzindo a gente era Julico, né? Então quer queira, quer não, sempre traz uma pitada ali. Sim, claro. Um drive que ele usa. A gente gravou basicamente com as guitarras que ele usa e com os pedais que ele usa. Então, soa bem próximo, digamos assim. Bem próximo. Algumas guitarras. Da parte nordestina, assim, puxando mais pro shot, a gente escutou bastante Mestrinho. Sim, Mestrinho, grande Mestrinho. Filho de Carira, né? Terra Boa. E... se eu estiver faltando com alguma banda, você pode complementar. A princípio, das que eu lembro agora, são essas de cara. Eu lembro. Sim, com certeza inevitável, eu acho também influência na gente, Zé Ramalho, Alceu também, né? Que a gente, mesmo que não usou diretamente, mas a gente ouve quase direto, né? Nós três, enquanto músicos, e eu acho que isso influencia a gente, né? Alceu, Zé... principalmente as partes sensuais, né? Principalmente as partes sensuais, as letras sensuais da gente tem muito, né? De Alceu Valença. Sim, Dois Animais. Da Manga Rosa Garo Gosto Som, por aí vai. E a gente traz essa sensualidade nas letras também, né? E, obviamente, a gente pegou outras referências do blues norte-americano. Sim. A gente pega um pouco ali de Eta James, B.B. King, uma galera que a gente ouve muito. Já Pedro, ele tem muita referência daquele rock mais na linha White Stripes, Jack White. A guitarra dele é muito nessa linha, junto, obviamente, com o Debage, Julico, né? Outra referência. E ele pega... que Julico também, provavelmente, pega muito dessa referência também, né? A Fera, né, que abre o álbum, ela tem muito de The Black Keys, White Stripes, ela é bem pancada. Uma referência, inclusive, ao ZZ Top, também, o primeiro álbum, tem muito ZZ Top ali, né? ZZ Top... Aí tem algumas bandas mais recentes, assim, que ele ouve muito, tentando lembrar agora. Deep Valley, que é uma dupla de duas meninas lá norte-americanas. É um duo muito forte também, de muita guitarra. A guitarra bem na linha, que você ouve assim... Às vezes a gente ouvia... Pedro, você gravou alguma coisa antes? Aí não, Royal Blood, né, também, Royal Blood. Royal Blood também tem muito. Então, são coisas que vai misturando nessa coisa mais nordestina, essa mistura do rock nacional com a psicodelia nordestina. Eu disse que ele ia trazer muitas influências. E muita influência. E a gente vai longe, se for parar pra pensar. Mas essa combinação que vocês fizeram, que você falou, né, Hugo, sobre que esse projeto já guardado aí dentro de vocês e tal, né? Como é que foi essa construção das músicas? Aí já falando um pouco mais desse processo criativo, né? Porque não é uma coisa fácil, assim, muitas vezes quando você pega estilos musicais diferentes, dá para combinar, tal, mas às vezes o encaixe não fica legal. O de vocês ficou bacana.
né? Tô falando sinceramente, Sim. que eu já tinha ouvido, né, os singles, né, quando vocês estavam lançando, e eu tava meio que guardando, eu disse, rapaz, eu vou chamar esses caras quando eles lançaram o álbum, velho. Né? Porque aí vai ter uma substância, assim, maior, né, tal, maior pra gente poder conversar. E tem essa dificuldade, assim, às vezes algumas bandas, né, por aí e tal, às vezes tem essa dificuldade de fazer os encaixes. Como é que foi sendo construído esse processo, assim, esse processo criativo desses encaixes? Como é que foi? Na verdade, a gente sempre inicia as músicas no processo de criação sempre no violão. Então, a gente ainda não imagina ela na guitarra, ou no baixo, ou na bateria, mas a gente já vai criando ali, delineando, né? Então, a gente... vai encaminhando elas. A princípio, a gente pensou, cara, eu acho que a gente poderia mesclar um blues com um shot. Mas a gente não sabia ao certo como fazer isso, né? E aí, se você para perceber, quanto mais lento for o shot, mais ele consegue introduzir qualquer outro ritmo, na verdade. O shot ele pode ser introduzido para um reggae. Sim. Gilberto Gil, né? Exatamente. Pode escrever. E ao mesmo tempo com o blues, porque a batida ela é um pouco singular, mas consegue se encaixar. Depende do RPM, né? A gente fala, depende da batida que tá. Batida. E a gente sentado na mesa lá de casa, eu lembro, pegou o violão aqui do lado e a gente começou a pensar de qual forma a gente poderia colocar um shot lento e ao mesmo tempo que desse essa sonoridade de shot. E no violão, quando a gente faz, não traz tanta essa sonoridade do shot apenas. Aí a gente já pensa, pô, talvez era bom para trazer alguns elementos de forró, ou uma zabumba, ou uma sanfona. E começou a incrementar. Inclusive no tape que a gente manda pra Sandy, tá sem sanfona nenhuma. E ela fala assim, cara, eu amei aquele violãozinho e tal. Só que aí na gravação mesmo, ele meio que some o violão. Tem um violãozinho ali, mas ele meio que... É do da Sossegue Meu Amor. Sossegue Meu Amor. Isso. E a composição, a gente sempre pensa a ideia da música que a gente quer fazer e a gente tenta, a partir do conceito, delinear como vai ser o ritmo, o som, a melodia e como é que vai ser a escrita. Então, principalmente para Sossegue Meu Amor, eu acho que foi um marco, porque a gente sentou realmente os três. Foi. Do início ao fim. Foi, E a gente começou a descrever ali a letra. A gente não acha que deve ter um teor político também, mas um político não tão escrachado. Um político que a gente consiga reverenciar com amor também. Então, uma conversa entre um casal, ali dizendo, cara, tá difícil hoje. Sair para trabalhar às 5 da manhã, para ganhar um ganha-pão, mas a gente está seguindo. A gente tem um amor aqui, a gente tem nós, né? A gente tem a gente aqui para se cuidar. E isso, falando no processo da escrita, é uma coisa que já vinha há um tempo. Eu tinha pegado isso com o Jaflet lá de Lagarto, que ele tinha começado... Eu vi ele conversando isso num grupo de poesia que a gente faz parte junto. Ele mandava alguns textos, começava a mesclar essas coisas. Tipo, não necessariamente escrever uma coisa de um tema específico, mas porque as coisas não são desgrudadas. Né? Você não consegue viver um amor dentro do cenário, sem se envolver no cenário político atual. Né? São coisas que se entrelaçam. Mais que você seja uma pessoa que está completamente desconexa do cenário político, quando você vai pagar um lanche para... Sabe? Você sente o preço da coisa diferente ali. Né? Quando você vai pegar um transporte, você sente ali o preço da coisa. Então, eu tinha visto, nessa escrita dele, muitas vezes ele mesclava essa coisa do político com o romântico, essa questão de um poema de amizade com o político também, e o uso das palavras, os trocadilhos. E eu comecei a escrever também nessa pegada. Tanto que meu livro, quando eu lancei, tem um capítulo que seria um capítulo mais romântico, mas todo ele tem referências políticas, na parte românticas. Porque é impossível ver uma coisa sem a outra, né? Tudo é político. E aí, quando a gente trouxe essa pegada para as letras da música, aí, caramba, dá para fazer isso aqui. Aí, Sossegue Meu Amor, que a água está no fogo. O pior não passou, mas ainda estamos vivos, né? Sabe? Essa coisa de se fortalecer politicamente dentro do amor, né? Do que a gente tem. É que eu percebi nas letras também, assim, que essa questão que você está falando, essa combinação, né? É muito aquela coisa do cotidiano, ou do individual e o coletivo, assim, né? Sim. É tipo assim, tem uma pegada existencial, ou tem uma pegada mais política, mas ela está contextualizada. É tipo assim, você está falando diretamente, mas está falando dentro de
né, de um outro ambiente, né? Sim. Pegando um pouco a ideia, assim, enfim, por exemplo, algumas bandas punks mais, né, falava coisa meio mais direta, objetiva, Sim, tal, não sei o sim. quê, né? E, bem, dentro do texto de vocês, assim, nas composições, eu percebi muito, acho, de teor mais político, né, principalmente, que, tipo assim, pô, os caras estão falando, né, dá pra gente ver o que eles estão falando, mas eles não estão falando tão diretamente, mas está direto, dá para entender. Sim. Né? Não é aquela coisa, você não precisa dizer na cara, tipo assim, olha, tá, não sei o quê, porque é o sistema. Não, é um contexto em que as pessoas estão inseridas, existem pessoas, então não é tipo o sistema, essa abstração, né, exato. completa. Né? Trazer para o concreto, né? É meio que assim, vou contar uma história para você, entendeu? Nessa história tem uma lição, aí eu tenho né, tenho um dito aí, né, que está nas entrelinhas aí da história. São coisas que estão no nosso cotidiano. Tipo, se você pegar a letra de A Fera, ela fala de um contexto em que Pedro vivia no hospital, sabe? Pedro é médico, Sim, sim. ele vivia no hospital. Eu olhei a Fera nos olhos, ela estava chorando, ela estava me olhando. Aquela fera é a pessoa que está morrendo ali no UTI, é uma pessoa que é um parente vendo aquilo. É um A gente- paciente. Eu ouvi, na verdade. inclusive eu tinha, era uma das perguntas também, que eu disse, pô, e essa fera, quem exatamente é? Eu ia perguntar qual era o contexto. Bem, essa composição foi no contexto da pandemia, foi no contexto... Então, assim, enfim, você acabou de responder a pergunta que eu ia responder. Deixa eu riscar aqui, inclusive. Na verdade, ela é uma letra que foi feita num contexto anterior, É né? um pouquinho antes da Um pandemia. pouquinho antes da pandemia. Porque foi uma experiência dele, ele viveu, que foi uma experiência... É que Foi tava uma ali- experiência dentro do curso, né? No curso de Do curso de medicina. medicina. Tem uma parte do curso, a parte final, que eles ficam só nas enfermarias, que chamam. Então, eles ficam acompanhando alguns pacientes que estão hospitalizados e tal. E isso, ele conta, isso chocou um pouco ele. Porque existe um descaso, né? Um descaso tanto dos pacientes, dos familiares, na verdade, com os pacientes, e um descaso também da própria equipe, né? A equipe que circunda ali, às vezes, existe esse descaso. E aí ele comenta como se o paciente fosse a fera, Uma né? fera. E que está olhando ali a fera nos olhos. Nesse caso, vocês querem dizer que tipo, uma falta de humanização da coisa, seria isso? Sim, sim. E aí, Não só de humanização, né? É. Uma falta também de recursos, às vezes. de recursos. É, sim, eu também. Tá E dentro aí- de um hospital não é Sim, fácil. não é fácil. E aí, essa coisa contextualizada, a pessoa se torna uma fera, né? E aí viver para esperar, para que serve a razão, vem as questões existenciais diante daquele cenário, né? Sim. Como lidar com aquilo. Né? E aí vai se contextualizando. Se a gente vai, por exemplo, para máscaras e tintas, aí também outra letra anterior, mas que dentro de um cenário em que a gente se usa máscara e que tintas é muito simbólico da questão das caras pintadas, da política e tal, também entra no contexto, acaba sendo uma adaptação, né, também. Então, nossas letras acabaram, as que são anteriores, sofreram foram atravessadas por esse contexto, né? Então, a gente acaba meio que encaixando ela nesse contexto. Pandêmico, né? Pandêmico. Pós-pandêmico. Exatamente. Nem sempre a gente, nas composições, né, a gente, depois que a gente lança, vamos dizer assim, que a gente compõe, a gente meio que perde o controle, né? Sim. Tipo assim, que interpretação as pessoas vão dar ou em que contexto ela pode se encaixar também, né? Sim, sim. E pode Mas eu rolar acho- isso, né? Eu acho que esse é o barato da música, na verdade. Eu acho que Então, isso é interpretação de cada incrível, um, isso né? aí, cara. Eu acho massa. Acho isso incrível. E como, né, qual proporção, qual dimensão, né? É tipo, sei lá, tipo a cena, assim, da mensagem da garrafa, né? Sim. Você escreveu uma mensagem e tal, não sei o quê. Você teve uma intenção, você colocou lá dentro da garrafa, tapou ela e jogou lá no oceano metafórico aí. Sim. E aí alguém vai pegar esse oceano metafórico, pensando no caso da música, né? Às vezes alguns artistas que lançaram, sei lá, anos atrás, e como gerações seguintes vão dar outra interpretação, no caso de Belchior, por exemplo, Sim. né? No caso do Outros caras que a gente bebeu Gonzaguinha, muito, né? no caso do Di Mello também, Sim, e Di tal. Mello. E, tipo, enfim, entre outros que vão sendo meio que resgatados, assim, né? Nessa coisa que a música cria de conexão atemporal, né? Que é coisa muito, muito viajante, assim, muito massa, velho. Acho que é que dá motivação também, né? Velho? A Acho que você faz parte de uma rede, assim, uma coisa meio, Sim. Bem né? maior. Tipo, sei lá, uma sociedade secreta. Não é brincadeira, não. Não, na verdade, assim, eu acho que é uma ligação humana mesmo, né? De perspectiva temporal mesmo, né? Eu acho que É a arte que consegue... Fala dark,
Quase cheguei lá, viu, cara? Quase Mais um pouquinho eu cheguei aí. Mas eu acho que acaba jogando a gente para um determinado plano, né? Que a gente perde o controle, eu digo, enquanto compositor, enquanto artista. Sim. Você não sabe, velho, esse negócio vai chegar onde, né? Sim. Onde eu digo assim, lugar, onde temporalmente pensando, né? Eu acho que é o barato da coisa, né? Música é como nuvem no céu, né? Ela vai tomando uma forma, a gente vai encontrando alguma forma nela, e uma hora ela chove, talvez, né? Ou desaparece, ou se deforma e toma outras formas. Né? Ou às vezes a pessoa pode olhar e não enxergar nada, é só uma nuvem. Sim. É isso. Tá aí o nosso poeta de estimação. Estamos aí. Sim, gente, inclusive, né, Hugo é poeta, ele lançou, né, durante a pandemia, aí também um livro, não falaremos, mas fala o nome do seu livro, não dá pra gente falar sobre o livro, mas você pode fazer o seu merchan nesse momento. Sim, Hugo. é o livro Um Quarto do Mundo, o Mundo do Meu Quarto, Poemas de Crise e Isolamento Social. É um livro com 3 capítulos que fala justamente da período de isolamento social, toda essa crise política, social, econômica que a gente tem vivido, a crise dos afetos, crises existenciais, né? E uma forma de como se observava o mundo diretamente do meu quarto. Né? Sim. Então aproveita, viu, gente, também Poesia Sergipana. A gente ainda, nessa temporada do Diga Aí, a gente ainda não criou esse espaço, mas a gente vai ter alguns momentos de trazer alguns poetas para a gente poder conversar. Por enquanto é música, tá? Bem, cara, continuando nessa questão conceitual, a gente foi para a música, vai sair um pouco da música para ir para a capa do álbum, depois retornaremos as músicas. Na capa do álbum é a Raquel Leão, não é isso? Isso, que ela tá lá, e fotografia, o design foi Bia Menoli e Camila Dantas. Sim, fotografia de Matheus Barreto, nosso ex-guitarrista. E sim, Matheus Barreto, sim, verdade. Eu não tinha lido aqui o nome dele, você me lembrou. E na capa, assim, ela me passou, depois que eu ouvi o disco e olhando a capa, que vocês quiseram meio que reunir todas as mensagens que estavam ali no disco. Como é que foi para chegar nessa ideia? Porque, assim, vocês têm canções que falam sobre questões existenciais, tem canções que falam sobre questões comportamentais, sociais, questões políticas, sexuais também, e como é que foi colocar isso tudo na capa? Vocês também fizeram esse processo? Sentar a banda, chamar a galera? Como é que foi isso para chegar até aquele resultado? Eu acho que a capa ela é a cereja do bolo, na verdade. A gente já reuniu pensando em Raquel já. Raquel, ela é atriz. Atualmente ela não está aqui em Sergipe, mas é filha... Ela é irmã de Pedro, vocalista. Ela é irmã de Pedro. Sim. E aí a gente queria algo que transparecesse na capa aquilo que a gente queria dizer nas letras. Inclusive, quando a gente está fazendo a capa, o processo das fotografias, a gente escuta uma parte das músicas, a gente vai escutando e ela meio que incorpora o personagem. Então, ela faz um personagem ali para a gente fazer a fotografia. Sim. E isso foi sensacional porque Matheus conseguiu captar. Nessa foto da capa mesmo, você consegue ver a expressão e o choro, o olho ali cheio de lágrima. Ela tá com a expressão tensa, né? Bem tensa ali. E aquela mão vermelha dela com o cigarro na capa, sangue, dá uma coisa mais tensa ainda. Acaba ficando mais tensa ainda a coisa. E Luz Vermelha, ela fala um pouco disso, né? Porque... O cigarro. A luz tem uma canção, um verso da Luz Vermelha. Da Luz Vermelha. Da Luz Vermelha. Mas foi algo com metáforas pensado. E um cigarro na boca, exato. Encontra com a moça e ela tá com metáforas e um cigarro na boca, né? Moça ou moço. Né? E o vermelho é algo sensacional, né? Porque o vermelho, ao mesmo que dá noção de perigo, dá uma noção de sensual, dá uma noção de alerta. Sim. Então, a gente estudou um pouco para saber como é que a gente poderia fotografar toda essa expressão, né? Tudo isso que a gente estava querendo dizer e, ao mesmo tempo, não queria que fosse escrito. Sim. Então, a gente até chegou a cogitar em fazer algum desenho, mas... Sim, a gente pensou em outros modelos, mas a ideia dessa reúne o que é o Luz Vermelha. Tanto que é o nome do álbum, Luz Vermelha, né? Tem toda essa... Quantas luzes vermelhas são possíveis, né? É uma luz de freio, é um sinal de pare, é uma luz de saída, é uma sirene de polícia ou de ambulância, né? Ou é uma luz de um bar, de um cabaré, por aí. Então, tem várias conotações para que seja uma luz vermelha, né?
E todas elas, de certa forma, a gente contempla no álbum, né? A gente tem essas músicas com temáticas que vão para esses nichos, né? Sim. E acho que a capa, ela contempla muito isso, né? A Raquel acompanha a gente há muito tempo, né? Enquanto ela é irmã de Pedro, ela acompanha os ensaios e tudo, os shows. Então, é uma pessoa que também interpreta um pouco da nossa história, enquanto pessoas próximas a ela, interpretou as nossas letras, ela interpretou toda a ideia do álbum ali, ela encenava, ela estudou, ela leu algumas letras para fazer a encenação, para fazer o personagem. Tanto que a gente, para gravar, para fazer as fotos, eu que posto as coisas nas stories, ficava filmando lá, e ela estava lá encenando a letra, aí, recitando e chorando. Eu, caramba, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? E ali, vendo aquela interpretação dela, bem Foi algo vívida, marcante, né? é. Foi muito marcante, cara, aquilo. E a capa é a cereja do bolo, como o Neto falou, né? Ficou ali a bolacha. Tanto que Matheus, quando mandou o arquivo das fotos tiradas pra gente, foi dito certo. Aquela foto, todo mundo bateu o dedo e falou, é essa. É essa, é Matheus. Eu já ia dizer que era essa mesmo. É essa A gente capa. ainda fez algumas fotos a mais, né? Mas ele falou, cara, eu acho que a foto da capa eu já tenho aqui já. É, E aí foi isso. foi isso. E era aquela, e foi a capa. Pô, bacana, todo mundo tava meio sintonizado, né? Sintonizado. Cara, aproveitando, já saindo da capa e voltando novamente aí para as músicas, né? Fazendo esse processo, porque eu acho que, de certo modo, assim, embora sejam linguagens diferentes, no caso, como a gente tá falando, a capa como mais uma parte de design, né? De imagem, Sim. e as músicas tem a coisa sonora, tem a coisa da letra mesmo, da linguagem Sim. escrita e tal. Mas acho que dá para fazer essas coisas sem problema. Eu tirei uma parte aqui, até inclusive de Sossegue Meu Amor. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa ideia dessa parte da canção. Diz assim, eu selecionei, né? Tanta gente morrendo, inclusive por dentro. O povo segue sedento, eu sufocado lamento. Que é um trecho da canção, né? Sossegue Meu Amor. Comenta essa frase aí. O que vocês estão querendo dizer, velho, com isso? Vocês já falaram um pouquinho sobre essa questão do cotidiano, de como ela foi feita, né? Essa relação com a questão política, mas o que exatamente vocês estão querendo dizer com essa música e esse trecho em específico? Sim. Acho que existem várias formas de morrer, né? A gente não morre só fisicamente, deixa de existir no plano existencial objetivo, né? Mas a gente morre de muitas coisas, muitas mortes a gente pode ter, né? O fim de um relacionamento, o fim de uma relação, o fim de um trabalho, ou uma mudança de perspectiva de vida, são formas de morte, pequenas mortes, né? Que são os pequenos lutos, né? E muita gente que a gente diz que está morrendo é no sentido de como as pessoas têm mudado, principalmente no cenário político, né? Parece que as pessoas morreram, perderam muito de sua empatia, né? A gente vê o caso que teve recentemente do assassinato de um militante do PT por um militante bolsonarista no aniversário, né? Poxa, no aniversário, cara. Teve uma morte recente, acho que foi no final do ano passado, numa ocupação do MST, aqui em Sergipe, um policial entrou e matou o cara no aniversário da filha, sabe? Deu uma ocupação, justamente também em questão política, divergência, sabe? O cara morreu na frente do aniversário da filha de 3 anos. Então, são coisas que parecem... Cara, o que é que está acontecendo? As pessoas estão morrendo e parece que por dentro, e matando, e está morrendo fisicamente, né? E o povo parece que segue sedento. As pessoas parece que estão com a sede de viver, uma sede de uma mudança, uma sede de fazer alguma coisa. Porque por mais que tenha essa guinada que a gente deu politicamente para uma radicalização, principalmente da extrema-direita, é uma forma... Essas pessoas que se radicalizaram também buscavam uma certa mudança que não ocorreu em anos anteriores, né? De certa forma. Então, essas radicalizações são justamente essa busca por uma coisa que falta ali, né? A gente da psicanálise fala muito sobre essa questão da falta, que é sempre uma busca por um preenchimento e tal. E essa busca leva as pessoas a ficarem mais sedentas, né? Então, você segue sedento, e a gente que vai percebendo essas coisas, vai sentindo, vai ficando como se fosse submersos, né? Afogados e tal. E aí até um paradigma, o Bauman, né? Que fala sobre a sociedade líquida, mas... se não me engano, é o Mark Fisher que fala, a gente vive numa sociedade líquida, mas a gente está se afogando nela. E tal. É uma parada muito, muito tensa isso, né? Como a gente está se afogando. Então tem todo esse... Por trás desses versos tem muito essa questão política, que a gente está vivendo no contexto, questão filosófica e tal. E é bem isso que a gente tem vivido, né? Acho que é um processo mais de radicalização do individualismo e desumanização. Sim, também. Acho que é um fator pandêmico também, né? Ela traz um pouco disso. Tanta gente morrendo nas UTIs na época, né? A gente fez essa letra no meio da pandemia. no meio da pandemia.
áudio assim. Às vezes Ela é filha da pandemia. Ela é filha filho da da pandemia. pandemia. E às vezes as pessoas falavam, não, mas hoje só morreram 1.300 pessoas. A normalização disso, sabe? Isso me fez lembrar da frase do Stalin que dizia, né? Quando um morre é assassinato, né? Quando vários morrem é estatística, né? Exatamente. Virou estatística. Exatamente E os números são frios, né? Você olha assim, 1.300... Chegou a morrer quase 4 mil por dia, né? Foi no Brasil. no pico, chegou a 4 mil e pouquinho. E aí a gente escuta um Idaí, sabe? Escuta um Idaí, não sou coveiro, sabe? Coisa Gente, é Idaí, não é diga aí, tá? Diga aí, É Idaí, não sou coveiro, sabe? Parece que a pessoa morreu por dentro, acabou a empatia ali, sabe? Não existe mais o ser humano, a dor daquelas famílias, daquelas pessoas foram esquecidas, sabe? O caso da Prevent Senior, o cara lá falando de como ele teve na UTI e iam finalizar ele, né? Sim. Acelerar a morte dele. E um deputado lá dizendo, não, isso é uma mentira, você não passou por isso, sabe? E outra coisa que me marcou também foi, nessa época, eu lembro que eu fui numa mercearia perto de casa e aí o atendente estava sem máscara. E aí uma moça exigiu que ele tivesse com máscara. O cara, não, isso é invenção, você está doido, não sei o que. Ela começou a chorar dizendo, moço, meu esposo morreu de Covid essa semana, eu estou enlutada, eu acho que isso é um absurdo. E ele dizendo, não, deixa de mentira. O cara estava negando a morte do esposo da mulher que estava ali. A mulher começou a cair em prantos. Eu fiquei, sabe? Aquilo eu fico pensando, cara, que humanidade está nessa pessoa? Será que morreu por dentro, sabe? Que desumanidade, né? Desumanidade. É triste. Acho que é um pouco mais disso. Tem esse cenário político também. É engraçado como cada um tem uma interpretação, né? Até a gente, uma né? interpretação filosófica. Você viu o que o pode proporcionar, né? Várias viagens aí, né? Dentro desse contexto. É justamente isso. Existem várias formas de morrer, né? E eu acho que o povo continua sedento, na verdade. A gente ainda estamos sedentos. Estamos sedentos de cultura, estamos sedentos de bons gestores, estamos sedentos em várias áreas, né? Na saúde estamos sedentos. Então, acho que traz um pouco disso. O povo continua sedento e a gente tenta respirar fundo e seguir o dia, né? Continuar caminhando, digamos assim. Você perguntou para alguém como é que está? Sobrevivendo. Acho que é meio que isso. É bem isso. Já foi uma pergunta proposital para esperar essa resposta, de certo modo. Bem, cara, a gente falou um pouquinho assim do teor das canções de vocês. Só uma pergunta assim, quem é que compõe as músicas de teor político e tem alguém que compõe alguém da banda que chega mais com músicas assim com teor político? E quem é que compõe mais as músicas sensuais, como diz Hugo, né? Sexuais ou as músicas de tesão? Quem é que compõe mais? Quem é que chega mais com essas composições da banda? Acho que os três, né? Assim, nós três a gente compõe. Normalmente a gente sempre tenta sentar para compor alguma música juntos. Segue Meu Amor é uma delas. Tem Luz Vermelha, que também compôs os três. Tem algumas músicas que são os três, né? A gente senta e compõe os três. Mas normalmente, para ter o político, quem compõe é o Hugo. O Hugo sempre traz esse viés político, né? Então... Eu acompanho ele no Instagram, eu vejo. Eu acho... Mas ele também traz, ao mesmo tempo que ele traz esse viés político, ele também traz um viés bem sensual. Então, depende muito digamos assim, do espírito. Como é que ele tá ali, como é que depende tá a do vibe estado, interior. né? Qual é o seu status? Qual é o seu status? O status hoje é isso. Sensual. Foguinho. Mas, no geral, acho que o Hugo traz esse teu político, Pedro traz um teu mais sensual. Mais sensual também, Pedro. Inclusive, Brasa é dele, Debaixo da Pele. É dele. de Pedro. São as músicas mais sensuais, assim. 5 horas, Debaixo da Pele e Brasa. São as três mais sensuais. São as três mais lentas, assim, também. E aí, 5 horas, eu fiz a letra e a gente é para assim, quando vem um com a letra pronta, os três vai lá, senta, vamos ajustar. Vamos ver o que é que encaixa aqui. Isso aqui tira, isso aqui coloca, muda isso, muda aquilo. Então, acaba sendo dos três, de toda forma, né? Mas 5 horas eu que trouxe, Debaixo da Pele, Pedro veio com ela quase toda pronta, Brasa também, e a gente foi só lapidando, colocando, encaixa ali, aqui. Como o Hugo não toca violão tão bem, então normalmente ele faz a letra. Agora o Hugo vem com uma porrada de letras. Assim, tipo, eu acho que essa letra aqui daria pra gente fazer. Não, peraí, Hugo, calma. Vamos ver essa aqui.
Toda semana tem umas duas assim, manda. E aí, galera, o que, é que você acha dessa letra? Pô, vamos sentar, vamos pensar, beleza. E às vezes passa 2, 3 meses, velho, vocês abandonaram minha letra. Já eu e Pedro não, a gente consegue meio que trazer já a melodia Sim. com a letra. Sim. Já consegue coordenar mais, né? Sim. Pedro, Até pra ultimamente- metrificar, né? Pra deixar lá. Isso. Pedro que ultimamente tem feito umas letras bem sensuais. Sim. Debaixo da Pele já é uma parte mais nova das nossas músicas e A gente Brasa... fez ela pouco antes do FASC, em 2019. Basta Pele trocou a primeira vez ela no FASC. Sim. E Brasa, ela é bem recente. Acho que Brasa é de 2021, ano passado, eu acho. Foi da pandemia também. Foi da pandemia pandemia. também, Brasa. Vocês tocaram também no IFES, não foi? IFES Star, Foi o né? If Star. Foi. Aí tocou If 5 Star. horas lá. Foi que eu vi. Inclusive eu vi o vídeo no YouTube, no canal de vocês. 5 Tem horas. da foto do IFES Star, que eu tava tentando lembrar. Eu lembro que eu vi vocês tocando e tal. Agora não... Aí foi lá no canal do YouTube. Lagarto, né? Foi o If Lagarto. A gente incrementou no álbum, colocou uns metais, colocou um teclado, um órgãozinho Sim. de fundo, deu uma encorpada mais. Sim, sim. Ficaram bem massas também, cara. Os metais, assim, os encaixes. Ficaram muito, muito bacanas. Conversaram muito com a guitarra de Pedro também, que solos infinitos ali, muito David Gilmour, muito Pink Floyd ali. Aí estamos agora solo, aí 2 minutos de solo, 10 minutos de solo, quase Shine on Crazy Diamond ali. Né? Acho que 5 horas tem 1 minuto e pouquinho de solo. bem. Acho que é 1 minuto e meio de solo, é o maior solo que a gente tem. 5 horas, Luz Vermelha, Debaixo da Pele, são os maiores solos. Essa faixa. Cara, em relação a essa questão toda que a gente está falando também dessas experiências que o álbum traz, as mensagens, né, que a gente já comentou aqui, recomendou. Eu botei uma pergunta aqui em relação a essa questão. Será que dá para ser poético e fazer rock ao mesmo tempo no contexto do Brasil atual? Dá, com certeza. Eu acho que é o que mais inspira, sabe? Momentos de crise, velho, a arte, ela sempre surge, né? Ó, o poeta falando. Não, mas você pode falar depois, pode discordar dele também. Pode discordar. Tipo, o Theodor Adorno tem uma obra muito forte para falar sobre a psicologia da arte, Vygotsky falava muito disso, né? E como a arte, ela, de certa forma, por si só, ela é subversiva, né? Ela questiona o mundo, ela não se conforma com o mundo em si, né? Então, quando surge desses períodos, né? A gente pega, por exemplo, o rock nos anos 80, estava lá a inflação, lá na Casa do Chapéu, e Legião Urbana compondo, Engenheiros do Havaí, a galera lá compondo letras políticas, né? Letras fortes, né? E com o rock ali vivo. Se a gente pega já nos anos 2000, mesmo com a economia num patamar melhor, a gente tem músicas ainda de teor político, né? Com Charlie Brown e por aí vai. Mesmo esses rocks que estão mais no mainstream, né? Que estão mais no mercado. Então é sempre possível, né? Atualmente, eu acredito que nosso cenário atual, muita gente diz que não, a música acabou, o rock morreu, a galera lá que é viúva de quem não morreu, tipo Metallica, dessas bandas que... O rock morre a cada geração. A cada né? geração, Ele tá morto né? a cada geração e ressurge. É o Fênix. Se você pegar as críticas aos Beatles dos anos 60, a galera dizia que o rock morreu. Cara, Então, os toda Beatles, geração ele morre. Ele morre e depois ele ressurge. ressurge, sabe? Impressionante. Tem muita galera ainda viúva de bandas antigas que não para pra ouvir quem tá aí hoje, né? Tipo, mas o modo de produção de música mudou, o modo de exposição da música mudou. A gente pode não almejar tocar no Faustão ou no Luciano Huck, porque não tem mais um Chacrinha também para revelar, um Raul Gil. Mas a gente está nos streams, a gente está na internet, a gente constrói nosso próprio público. A gente não precisa... Se conquistar o Brasil e tocar no Rock in Rio, beleza. Tá valendo. Tá valendo, mas não é o alvo, tá ligado? A gente está aí fazendo a nossa produção. Então, a gente vive no momento atual do Brasil para música que, para mim, é um dos melhores. Se não o melhor. Pelo menos a galera está conseguindo produzir mais em casa, a galera está conseguindo ter as suas produtoras em computador. Pronto, o álbum da gente foi gravado no home studio de Julie, com uma parte dele. Então, conseguiu gravar ali sem precisar de uma grande gravadora, sem precisar ir atrás de uma grande empresa que vai lhe fomentar o trabalho da gente. Ao mesmo tempo que tem essa galera produzindo, tem muita galera... Claro que tem muita coisa ruim também, mas tem muita coisa boa. Muita galera boa vindo aí. Ninguém sem precisar estar apadrinhado, sabe? Não digo num discurso neoliberal do tipo, agora faça você mesmo e tal, vai lá, empreenda. Que não é assim, né? A gente sabe que não é. A gente que vive disso sabe que não é assim, Lácio. Inclusive... Ou então ser escravo do algoritmo também, né? Ser escravo do Tem que algoritmo. produzir, tem que lançar logo, sempre tudo, toda lançar. hora. Música para TikTok e tal, não sei o quê. Vários músicos estão reclamando disso. Inclusive os streamings
estão passando aí por uma revolução. Nos Estados Unidos recentes teve um processo em que obrigaram os streams a pagar mais para os artistas e tal. Enfim, e aí, nessa modo de produção que a gente está hoje, acaba sendo mais interessante para o processo criativo de como as pessoas estão tendo um pouco mais de acesso para poder criar. O que falta é o investimento e embasamento para isso, né? Porque para a gente foi bom um incentivo público para isso. Nosso álbum foi feito através da Léo de Blanc, né? Um incentivo público com dinheiro para a cultura, que é destinado para a produção cultural. Isso é espetacular. Eu acho que isso é fantástico para a produção cultural de um estado. Aqui em Sergipe a gente vive muito no bovarismo, né? A gente vive muito na síndrome de vira-lata de achar que o bom é de fora. O bom é o que vem da Bahia, o que vem de Pernambuco, é o que vem de outros estados. Vem festivais grandes e tal. Poxa, a gente tem rádio com o nome daqui que mal toca música daqui, né? A gente tem festivais grandes aqui no estado que mal toca música e artistas daqui. Sendo que aqui tem uma produção enorme de vários estilos, não só do rock. Eu falo do samba, eu falo do axé, a gente fala do forró, principalmente. Muita gente boa. Mas falta um incentivo público para isso. Falta um incentivo privado também para isso. Mas a gente, obviamente, tem como cobrar mais do público, né? Sim. A gente tem mais essa via por lá. Cobrar do Estado, fazer essas concessões para a gente, promover isso para a gente, né? É por isso que festivais grandes como o FASC, que fomentam muito artistas local, para a gente é muito valorizado. Para a gente é uma coisa fantástica, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? E para você, Neto? Depois dessa fala, eu tenho que concordar. Mas eu concordo com você também. Eu também concordo. Não, principalmente porque quando a gente está falando sobre Aldir Blanc, assim, cara, o quanto que a gente tinha de produção guardada, assim, né, que explodiu, assim, né, e foi tipo a oportunidade, né? A Aldir Blanc chegou como uma oportunidade para vários artistas que estavam ali, cara, com suas produções muitas vezes represadas, guardadas, esperando a oportunidade, o momento. E quanta coisa, porra, foda que saiu, né, velho? Sim. Que a gente teve. E, tipo, eu acho que dentro da... Bem, eu não sei exatamente historicamente, mas pelo período que eu venho acompanhando a música sergipana também vivendo né, nesse processo, eu acho que talvez foi o momento que mais teve produções, assim, contando num determinado espaço curto de tempo, né? Sim. Aí de 2 anos, contando entre a saída do recurso até quando as pessoas estão lançando, né? Por exemplo, vocês lançaram agora, né? Em 2022. Mas aí o recurso, enfim, nesse período, né? 2 anos aí mais ou menos, né? Entre sair o recurso e sair coisa. Quanta gente produziu, quanta gente lançou, quanta gente, né, entregou, né? De fato, isso material de alta qualidade, viu? Não, exatamente. Entregou para o público, né? Então, tipo, cara, então aquela velha máxima, assim, muitas vezes, né, que se falava muito, aquela coisa, da lenda do Cacique Serigi, que era amaldiçoado, não sei o quê, ou que o público local não... Cara, isso balela, cara. Você deu a oportunidade de quanta coisa boa saiu, né? Basta você ver coisas como, por exemplo, eu na época começou a sair as produções, quando saiu os resultados dos editais, comecei a ver o nome de uma galera que eu nunca tinha visto na vida. Eu pensei, cara, aí vem aquela desconfiança que a gente tem, né, de corrupção, não sei o que. Será que isso aí não é laranja e tal? Inicialmente foi isso, né? Depois, não. Rolou favorecimento aí, vamos ver realmente como são as produções. E aí tá vendo um boom lá, a galera do rap, galera do hip hop, galera isso, do samba, uma galera, velho, que não tinha essa chance, não tinha esse recurso e tal. E agora tá lançando, você vê, até a TV Sergipe às vezes aparece lá no som de Sergipe, no som de Sergipe, né? Você vê os clipes rolando na TV Aperipê, vê passando lá a galera que você pensa, cara, eu nunca ouvi essa pessoa, vou procurar. Você vai procurar e começa a ouvir. Quando você vê alguém daqui, uma produção muito boa. Da mesma forma, como você vê o resultado disso, eu vejo por dois aspectos importantes. Primeiro, o fomento econômico disso, né? Os estúdios, né? Os músicos. Porque só no processo da gente envolveu. Aí teve Sandy, teve Julico, teve Taia, teve Lucas Campelo, teve Daisy, teve André, Mário, Rafael, teve João, que gravou o primeiro teclado, mas que acabou não indo. Poxa, uma galera de músicos para fazer parte de uma banda que são 3, né? E aí, além disso, aí teve a gravação, teve a Maca Records, foi o estúdio. Aí teve Léo Airplane para fazer a mixagem, master. Então, já fomentou a economia disso. Aí, fora os translados, fora a alimentação, entre outras coisas que faz esse dinheiro gerar, né? Por outro lado, a gente está vendo um dos resultados agora, como muitas produções que saíram, né?
durante esse processo da Audi Blanc, a gente tá vendo agora no Stones. Tá rolando aquele festival, né, As das terças terças autorais. autorais. E aí você tá vendo esse processo com artistas locais, com músicas autorais, lotando casa. Coisa que dificilmente você via antes. E isso é fantástico, cara. É fantástico você ver lá, você vê os vídeos de Alex Santana, pô, o cara cantando e todo mundo na casa cantando a música dele. É de arrepiar, pô. Sim. Taia cantando, a galera cantando junto, tá ligado? E isso é uma coisa que eu acho fantástica pra fortalecer a cena e, tipo, aquela coisa meio que eleitorado, né? Você fortalece seu eleitorado ali, seu fã-clube, a pessoa que tá ali já curte seu som, e ao mesmo tempo você vai conquistando o outro, você vai levando outras pessoas próximas que não conhecia. Às vezes a galera daqui de Sergipe, mas não conhece quem produz arte aqui. Vai lá e num show, conhece, passa a gostar, vai começar a curtir, começa a ouvir, e aí começa a levar essa música para outro canto. E aí, de repente, quando você vai ver, tá postando uma foto no Instagram com a música lá rolando, a pessoa já conhece, já Pode indica crer. e por aí vai. Então acaba sendo um processo de formiguinha que é muito forte, né? Isso é muito importante. Pode crer. Cara, eu queria aproveitar que vocês estavam falando sobre isso para falar sobre a questão da nova onda rock. Serigi, né? O movimento humano. Que somos adeptos também. Também, aproveitando que você falou aí, né, sobre essa parceria, né, que Sergi All Star com o Stones, né, estão fazendo nas terças e tal, que também acho bem bacana. Eu ainda não fui, vou hoje, inclusive, estamos gravando na terça-feira, né, esse programa está saindo na sexta, mas estou gravando na terça e eu vou hoje pela primeira vez, mas pelos vídeos, assim, já é bem empolgante. E eu acho que pra gente, principalmente, né, que está dentro desse universo da música, nessa lida, né, da música independente, a gente fica com o coração mais quentinho, assim, e com aquela motivação de dizer, cara, é possível, cara, né, é possível, né, não é essa história de desmotivador de que, não tem público, porque o público de Sergipe não valoriza os artistas, não sei. Peraí, eles tiveram oportunidade de ouvir, de conhecer, Pois é. né? A pergunta é essa, né? Quais espaços que se tem, assim, que se viabilizam, tanto do ponto de vista público quanto privado, né? Para que as pessoas possam conhecer, né? O artista precisa estar em contato com o público em locais públicos, né? Ou até mesmo locais que sejam privados, mas que possa ter pessoas, né? Sim, que o possam acesso. estar lá, ter o acesso para ouvir, né? Os festivais, como você falou mesmo, do FASC e tal, etc. Então, cara, é necessário. O próprio IFES também, que também é fazer aqui fazer o merchan também aqui da casa. IFES também, que abre oportunidade aí para novos artistas também, né? Sim. Inclusive, eu não sei se esse ano vai ter também. Não vou fazer propaganda enganosa aqui, não. Nada de fake news. Mas Vamos falar para poder forçarem, ver se rola. fica a dica aí, viu, Anderson, que é o diretor. Então, assim, tem essa coisa, cara. Eu acho que, sabe, a música também é um conjunto de parcerias, né, cara? Como a gente estava falando aqui, vocês estavam falando sobre o disco de vocês, a quantidade de gente que Fora, né, que veio para agregar. Exatamente, que participou de diversas áreas, diversas linguagens, ali, fotografia, design, sabe, a música, né, as composições, Sim, eu falei da as parte da economia, não participações. falei da parte que envolveu a fotografia, né? Matheus, Sim, Raquel, a Bia, a Camila, todas Isso. elas envolvidas também. Exatamente, então veja quanta coisa movimenta, né, quanta coisa boa também vem surgindo aí, né. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão da nova onda rock, Serigi, que Alci já veio para cá também para fazer entrevista, conversar com a gente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, como é que vocês enxergam, né, essa movimentação e a recepção do público. Tem visto que já teve o primeiro, né, Sim. que foi no Teatro Ateneu, Isso. não é isso? E o segundo já está aí na bala, Já. né, para rolar. Né, que vai ser no... Já divulgou, vai ser no antigo Tequila, Café. no Tequila. No antigo não, no Tequila. No Tequila. né? Cara, eu acho sensacional, na verdade. Eu acho que a gente viveu algum tempo atrás, ou pensávamos que se a gente fosse se agrupar, iria dividir público. Essas besteiras que às vezes acontecem. Pensamento pequeno, né, digamos assim. E a gente descobre que, na verdade, não, é o contrário. Quanto mais a gente conseguir se unir, fortalecer a cena, melhor. Porque o público que é para mim é um público que é para você. Então, é um público que ele é diverso. Ele vai escutar a gente, vai escutar De Rezendes, vai escutar Pedro Luan, vai escutar toda essa galera.
daqui, né? Da cena sergipana, e eu acho que só vem para fortalecer, na verdade. E assim, é um meio de divulgação também. As playlists. As playlists As bandas que se são divulgam. feitas. Então, uma banda meio que divulga para o público da sua banda, uma outra banda que também tem um estilo próximo, que também é da casa. Então, eu acho que para fomentar a cena mesmo sergipana, eu acho que foi uma sacada, uma ideia genial. Genial. Acontecia isso há um tempo atrás, antes da pandemia, acho que meados de 2018, que era ali no Parque dos Cajueiros. Não, menos. Era 2015, 16. 2015. O por aí. ensaio O ensaio aberto. 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 Tinha essa cena, estavam tentando fortalecer. Na época, quem tomava frente era Gaúcho, né? Era gaúcho, tinha a galera do... Acho que o Fabiano Oricawa, se não me engano. Isso, Fábio isso. Caua, tinha a Bruna Novelli, fotógrafa, tinha uma galera massa ali. E uma galera que fomentava aquele evento num espaço público, né? Juntava várias bandas, aí tinha, a gente tocou, aí tinha Casco, tinha Cidade Dormitório, Lau tocava bastante lá. Isso. Uma galera bem massa, assim, que se reunia ali e todo mundo compartilhava os públicos, né? E foi um momento que, tipo, tinha algumas casas de show. Lá do B começou a abrir para fazer show, tinha o Caverna, tinha o Maori, que depois virou Taberna, que virou Alternas e foi mudando de nome. Não dá para citar todos os nomes aqui. Mas é o Eterno Maori. O Eterno Maori, Maori. marcante, velho. Vamos para onde? Vamos para o Maori. Chega lá, o nome é outro. Tá, mas é Maori. É Maori. E aí tinha cenas de lagarto, né? O sarau da Caixa d'Água, depois virou Som na Praça também. Aí em Simão Dias, o sarau do Coreto. O sarau do Coreto, sim. O sarau do Coreto. Então a galera que foi fomentando muito ali, crescendo, né? E a gente começou a fazer certos intercâmbios, né? Às vezes, tipo, vai 2 bandas daqui de Aracaju tocar em Lagarto. Então vai junto, faz uma caravanazinha e tal. E toca lá, faz um show massa. E mesmo que não tenha um retorno financeiro, mas o fato de tocar para um público e divulgar, cara, isso é fantástico, bicho. É uma sensação massa tocar para um público em uma praça pública, né? Então são coisas que acabam fortalecendo muito a cena pra gente. Nova No Onda, geral, né? No geral. Cena no geral. A cena do Nova Onda do Rock Sergi eu acho uma coisa fantástica. Acho que a gente deve fortalecer mais ainda. Já vai para o segundo evento agora. Foi confirmado até o momento, foram 2 bandas. Foi a Ordinals e a Infinity Solito, né? Bandas massa, são agregadoras da cena, que tem um potencial enorme também. Todas essas bandas daqui de Sergipe, acho que tem um potencial enorme, sabe? Acho que a galera tem uma síndrome de vira-lata de achar que o Eixo Rio São Paulo que produz coisa boa. Cara, olha pra aqui, olha a banda do seu bairro, tá ligado? Tem banda massa aqui que você para pra ouvir, cara, é uma qualidade. Isso é um recado, cuidado, seu vizinho pode ser um artista. Inclusive era uma coisa que eu discutia com eles e tipo, tá, qual a meta do nosso álbum? Cara, se eu conseguir fazer o meu vizinho que ouve música alta todos os dias, e ele é eclético pra caramba, ele ouve de Perla a original, a paraguaia, até a original do Rossi, e de manhã, 6h30 da manhã, todo dia ele começa com Shine on Crazy Diamond, do Pink Floyd. Ele é um cara eclético pra caramba. Do nada, ele mete um Bezerra da Silva, daqui a pouco ele tá ouvindo música evangélica. Ele é um cara incrível, assim, pra música ele é incrível. E eu pensava, cara, a minha meta é botar o álbum da gente pra esse bicho ouvir. Se eu conseguir fazer isso, eu vou ganhar a vida. Mas, cara, a gente tá vindo aí, tá divulgando e tá massa, pô. Fazendo a galera ouvir a gente. Isso é fantástico. Inclusive, cai um pouco na pergunta anterior, né? Sobre a questão se dá para fazer Sim, poema foi. e rock. Eu acho que antes a gente meio que colocava num pedestal. Então, só algumas pessoas conseguem fazer certos poemas. E esse incremento, essa junção, conseguir misturar a melodia com a letra. E aí sim, sair uma poesia ouvida. E aí a gente descobre que não é bem assim, não. Que a gente tem pessoas que, pô, se você parar para ver um amigo seu que escreveu ali uma letra e você pedir para olhar uma poesia, e às vezes você vê algo muito interessante ali. Sim. Eu costumo falar que é um cara que eu ainda não entendo por que não explodiu aqui no cenário sergipano, que é Pedro Luan. Sim. Se você for parar para observar as letras, as melodias de Luan, inclusive é filho de Rogério, Sim. e é sensacional. Você pega, ele já tem 3 álbuns lançados, eu acho, se não me falha a memória. São 3, E você pergunta assim, cara, como é que a gente não está escutando esse cara aí tocando nas mídias a todo momento? Porque é sensacional, sensacional. Então a gente começa a observar que temos sim poetas e que dá sim para fazer
É. Sim, muito. Se a gente pegar a Banda dos Corações Partidos, as letras são fantásticas ali. Você pega a letra de Alex Santana, de Thiago Ruas. Se a gente vai pro rap e vê Sagaz dos Atalaias fazendo um som massa ali, porra, a galera que faz um som com letras, Desmistificar, né? desmistifica. A gente olha, cara, isso é de Sergipe. Primeira vez que eu vi Sagaz, eu, cara, esse bicho é daqui, velho. Comecei assim a ouvir. Primeira vez que eu vi Arthur Libertário, fiquei ouvindo assim, cara, que Libertário. som, manifestação, as bandas de reggae daqui são muito boas. Sim. Você pega pra ouvir uma galera que você Reação pensa, também. Reação, sim. Reação. Lançaram um CD poxa, novo. é um som muito massa, velho, e que enriquece e fortalece muito quando você pensa, cara, isso aqui é cultura sergipana, sabe? A gente, vamos reverenciar a galera do passado, Chico Queiroga, Antônio Rogério, vamos falar de Amorosa, vamos falar da galera mais antiga, mas vamos reverenciar também quem está no atual, né? No atual, quem está agora fazendo cultura, quem está agora produzindo música, quem está agora produzindo poesia, escrita, etc e tal, quem está nas exposições. Poxa, está rolando umas exposições massas na galeria do Sesc, pô, exposição de artistas sergipano, galera que tá aí produzindo. Poxa, vamos conhecer nosso estado. Até ontem eu estava até comentando com meu irmão isso, que a gente estava passando, ele passou uns dias viajando aqui no litoral final de semana, viajando no litoral de Alagoas, ele pensando, cara, você parou para pensar que tem gente no sul que se programa um ano todo para passar um final de semana em Maceió, ou aqui na Atalaia, em Aruana, em Aracaju, e a gente que mora aqui não vai, velho? Como assim? Você parou para pensar que tem gente que tá lá, debaixo foi parar no Grammy, os caras foram lá avaliar o álbum dele como um dos melhores da América Latina, e tem gente daqui que não conhece, como assim, cara? Como é que a gente não valoriza quem é daqui de Sergipe, o que é daqui de Sergipe? A nossa cultura, nosso estado, nossa geografia, sabe? Nosso turismo. E que a gente não faz isso, cara. Sabe? E aí a nova onda de Serigi, a nova onda do rock. Voltando para isso. Volta à pergunta. Ela consegue expor, na verdade, Consegue né? expor. Para cada vez mais, né? Expor para os públicos diversos das bandas, que cada um saiba interagir uma com a outra, que não rola essa disputa, essa briga de ego. Sim. Eu acho que é a parte mais importante, cara. Eu acho que isso só fortalece. acho que esses coletivos, eu vejo, por exemplo, com o Alex, né, a galera da Nova Onda repostando, esses autorais, a mesma coisa acontece, né? E eu acho que essa troca é o que fortalece, na verdade, né? Cada um ficar na sua caixa achando que é a próxima mega estrela que vai ser descoberta e trabalhando sozinho, tá fadado a afundar. E eu acho que volta de novo aquela perspectiva que a gente estava conversando do álbum de vocês também, né? Algumas músicas vocês estavam falando sobre a questão sobre a música, né? A fera, né? Dessa coisa da desumanização, acho que vai num efeito contrário. Acho que fortalece a partir da música, da linguagem da música, né? Em contato com o público, uma linha de humanização, na verdade, né? De pertencimento, de identidade, de conexão mesmo com o público, né? E de construção disso que é a música sergipana, né? Que a gente... enfim, quais são as diversas nuances aí da música sergipana, né? Então, acho que é isso, cara. Eu acho que o coletivo, nesse caso, assim, é o que fortalece a gente, né? Que vai fortalecer mesmo nessa perspectiva que cada um quer o quê? Quer ser reconhecido, né? O que uma banda quer quando o cara começa a tocar? É que as pessoas ouçam. Sim. As pessoas ouçam, que as pessoas vão para o seu show, que as pessoas cantem sua música. Tá, você pode não ter esse desejo inicialmente, mas você fica, né? Se vier, você vai dizer, pô, que massa, velho, que bom que isso aconteceu, né? Não pode não ser seu objetivo principal, mas quando acontece, pô, isso eu quero, eu aceito isso. Isso é uma coisa muito que pra gente tá sendo surreal, né? Pelo menos pra mim, tipo, agora que a gente lançou o álbum, as pessoas estão ouvindo a gente, cara. Uma galera até de fora tá ouvindo a gente. E aí, tipo, quando a gente foi tocar no teatro, no Nova Onda do Rock Sergipe, ouvi uma coisa que eu fiquei assim, cara, isso tá acontecendo já. Os caras de uma banda que tava lá, os caras da Origami Aken, tava banda nova, uma galera nova que nunca tinha ouvido também, comecei a ouvir, tô viciado neles e tô viciado na Ama Gatos. Pra começar já o nome, Ama Gatos. A gente que ama Gatos tá adorando a banda. E é um som fantástico, são os caras, muito viajantes. E aí, tô ouvindo muito eles. E aí, chega no camarim, os caras, e aí, beleza, não sei o que, beleza. E eu fiquei assim, quem é esse cara? Aí depois falando, falando da Origami e tal. Eu, que massa, prazer e tal, tô ouvindo muito vocês. Ele, cara, vocês estão sendo uma referência pra gente. Eu fiquei, meu Deus,
a gente é uma referência para alguém. Está acontecendo. Está acontecendo. Como assim? Eu fiquei assim, cara, eu adoro faroeste. Vamos tocar hoje? Vamos tocar hoje. E tal. Cara, tá acontecendo. Pô, cara, gente, estamos aqui com a Café Sexy, né? Com o Neto e com o Hugo e felizmente a gente já tá no final. A gente, na verdade, passou do tempo, né? A conversa tava muito boa. A gente continuou no bar daqui a E, pouco. vai ter um after aí, né? Mas, cara, eu queria agradecer bastante, cara, pra vocês dois, né? Pra vocês terem vindo aqui no Diga Aí pra gente conversar, conhecer um pouquinho mais da Café Sexy. Eu sei que o tempo é curto para falar o tanto, né, que o álbum traz, né, o que vocês fazem, né, o que vocês fizeram no processo criativo de vocês também, e essas outras perspectivas também, essas conexões com a música sergipana, como no caso da Nova Onda Rock e tal. Sim. Mas, assim, eu queria agradecer bastante, cara, por vocês terem vindo e brindado a gente, né, com essa conversa, assim, esse bate-papo. O cara fluiu tão rápido que quando foi ver, eu disse, porra, o tempo acabou, que isso, velho? que é isso? Cara, então, enfim, queria agradecer a vocês queriam... A gente que agradece, né? A gente agradece a oportunidade. Pedro não pôde estar aqui, mas a gente agradece demais essa oportunidade, poder estar sendo ouvido, né, Sim. na Rádio IFES. Isso é sensacional pra gente. E algo inimaginável também. Então, tô tocando aqui, o que tá acontecendo, vai estar A satisfação imensa estar aqui. Alisson, a gente conhece de longa data já, muitos rolês por aí. E eu feliz demais de fazer parte desse programa, fazer parte de um episódio desse programa, de um programa desse programa, ser o tema, a gente e tal. E que as pessoas estão ouvindo a gente, que as pessoas ouçam mais também a Rádio IFES, uma rádio local também, Sim. né? E é bom demais poder partilhar desse espaço cultural de promoção da nossa arte, da nossa história, da nossa cultura, para todo mundo ouvir, né? E onde é que pode escutar o Café Sexy? Diga aí pro público, onde é que a gente pode ouvir vocês? Cara, a gente está em todas as plataformas Digitais. né, de streaming para música, Deezer, Spotify, pesquisar no YouTube vai ter, SoundCloud. Tem as letras da gente, está no letras.mus, pode acompanhar a gente. Em breve a gente vai colocar as cifras, quem quiser fazer cover da gente. Opa, tá aí. E tá aí, a gente pode ser YouTube ouvido. também, né? Vocês estão no YouTube tá também. Lá, tá lá. A gente está planejando, quem sabe, aí um clipe em breve para Opa. divulgar mais o som. Esquentar as coisas. Para a galera ficar mais por dentro, interagir e se interar mais com a música, Massa. né? E vem coisa nova aí, né? Vem coisa nova, a gente não vai ficar parado, Opa, não, com certeza. escuto sinais, muitos sinais. Sinais. É isso aí, gente. Ó, Café Sexy aqui, a gente vai ter um papo com o Hugo e com o Neto, né? O Pedro tá de plantão, né? Tá de plantão. Então, um abraço pro Pedro também aí. Pena que você não pôde estar aqui, mas foi muito bem representado aqui pelos dois, né? Por Hugo e Neto. Bem, gente, é isso que vocês sabem. Toda sexta-feira rola o Diga Aí, né? Aqui na Rádio IFES. Ouça a nossa programação também, na Rádio IFES rola música sergipana, sim, na nossa programação. Café Sexy também está na programação da Rádio IFES. E para você conhecer cada vez mais, né? E não deixe de ouvir, Diga Aí, todas as sextas-feiras, das 10 às 11, sextas, com reprise no sábado, né? E é isso, ficamos por aqui. Um abraço grande para vocês. Valeu, Diga Aí. A Rádio IFES apresentou o programa Diga Aí. Continue